Prezados senhores, prezadas senhoras, amigos da imprensa, meu nome é Nazareno Feitosa, participo da diretoria de divulgação da Federação Espírita do Distrito Federal. Estamos também aqui representando a Associação Médico Espírita Internacional, que vem trazer uma série de denúncias, trazer informações que ainda não foram passadas para a mídia, fazer algumas ressalvas nos documentos, nas exposições que foram apresentadas na audiência pública do Supremo Tribunal Federal, para que possamos colaborar de alguma maneira com o deslinde, com o esclarecimento acerca das células-tronco embrionárias em relação à DIN 3510, que corre atualmente no colendo do Supremo Tribunal Federal. A doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita Internacional, esteve em Brasília. Ela, ginecologista, médica, profunda estudiosa do tema, que conviveu durante vários anos com Francisco Cândido Xavier, teve a oportunidade de trazer uma denúncia que temos fontes e bases para assegurar a sua veracidade. Estão sendo utilizadas nas pesquisas com células-tronco embrionárias tecidos vivos de fetos humanos abortados. Essa é uma grave denúncia. Empresas na Austrália já publicaram no jornal LifeSite Daily News, numa reportagem de agosto de 2002, a intenção daquela empresa, claramente, com disposição dos diretores, falando que iriam utilizar-se de tecidos humanos nas pesquisas com células-tronco, já que os tecidos de camundongos não estavam apresentando bons resultados. Então nós estamos vendo que talvez a aprovação dessa pesquisa irá incentivar a utilização dessas partes de fetos comercializados clandestinamente no mercado internacional. Vamos ver também que o principal argumento que foi levado ao Supremo Tribunal Federal, levando certamente os ministros ao entendimento talvez não o mais adequado, é que as células-tronco seriam descartadas após 3 anos, conforme prevê a lei ora questionada. O problema é que, em verdade, nós não podemos descartar os embriões. Aqueles embriões ditos na entrevista que seriam inviáveis, porque tão somente os pais, aquelas pessoas que geraram aquele embrião, os abandonaram nas clínicas, ou porque eles têm mais de 3 anos, eles não são inviáveis, não. Ao contrário. A Arquidiocese de Taubaté, do Movimento em Defesa da Vida, trouxe um documento lastreado em vários documentos científicos, em matérias jornalísticas de veículos de divulgação internacional, e também de revistas indexadas, mostrando que os embriões congelados podem resistir durante vários anos, décadas e talvez mesmo através de vários séculos. Nós tivemos recentemente o nascimento de uma criança com 13 anos após congelamento do seu embrião. Tivemos aqui no Brasil, na cidade de Mirassol, o nascimento de uma criança que após 8 anos de congelamento, o embrião perfeitamente saudável. As técnicas de criogenia, na verdade, o processo de congelamento e de descongelamento é que poderiam estar associados a uma pequena redução na viabilidade daqueles embriões. Mas hoje, com técnicas modernas, esses embriões podem ser conservados ilimitadamente. Nós não temos nenhum congelamento mais antigo que esse, mas em mamíferos há mais de 15 anos também, com excelentes resultados. Então, os embriões não devem ser descartados, porque ali há sim uma vida. Nós discutiremos aqui a presença ou não de um espírito ligado àquele embrião, conforme nos ensina a doutrina espírita, e a questão de que, sendo uma vida, sendo um ser humano, nós não podemos descartá-lo, como tem sido admitido. Do ponto de vista jurídico, um lembrete rápido e sucinto de um dos maiores juristas do nosso país, o doutor Ives Gandra da Silva Martins. Ele tem defendido que, do ponto de vista jurídico, dúvida não existe. Declara a Constituição, no artigo 5º, que o direito à vida é inviolável. O Tratado Internacional sobre Direitos Fundamentais de São José,
qual o Brasil é signatário, determina que a vida começa na concepção, ou seja, na união do óvulo com o espermatozoide, e que a pena de morte é condenável tanto para o nascituro, ou seja, quanto para aquele que está por vias de nascer, quanto para os nascidos. É o artigo 4º. E o Código Civil Brasileiro impõe que todos os direitos do nascituro são garantidos desde a concepção, o artigo 2º. Seria, pois, ridículo, diz o Dr. Ives Gandra, se todos os direitos que estivessem garantidos, menos o direito à vida, que é o direito primeiro, o direito fundamental, o direito mais importante de todos nós. Outro assunto também trazido na revista Reformador, que tem 126 anos de existência, uma das revistas mais antigas do Brasil, publicada pela Federação Espírita Brasileira, na entrevista com a doutora Marlene Norman, de São Paulo, ela declara que, confirmando esse mesmo material publicado na Folha de São Paulo em 8 de julho de 2005, um artigo da doutora Lilian Pinheiro Essa e do Dr. Ives Gandra, ela confirma que para o tratamento com células-tronco embrionárias, nós precisaríamos de uma quantidade muito grande de células-tronco. E para isso nós teríamos que sacrificar cerca de 300 mil a 400 mil embriões para cada paciente em tratamento. Porque cada blastocito só produz entre 100 e 154 células-tronco embrionárias. Então, para cada um deles, nós teríamos que multiplicar para termos um número razoável de células a serem implantadas naquele órgão que está no processo de degeneração. Então, o sacrifício, nós não temos nessa quantidade no Brasil. As estatísticas demonstram, e a Anvisa é responsável pelo cadastramento, as clínicas são obrigadas a informar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e nós temos um número cerca de 9 mil embriões congelados no Brasil. Destes, apenas cerca de 3 mil é que já tem mais de 3 anos. E ainda assim, como já dissemos, nós temos casos com 13 anos até de congelamento, com todo sucesso, e crianças sendo adotadas nos Estados Unidos da América, adotadas no restante do mundo, através de organismos não lucrativos, então proporcionando que aqueles chamados snowflakes, as crianças flocos de neve, pudessem receber o calor, o carinho de um coração materno e vir à vida. Nós temos vários relatos de grande sucesso, de centenas de crianças já adotadas por esse modo. Outra questão é que as células-tronco embrionárias são extremamente indóceis, elas cancerizam com facilidade, elas geram teratomas, elas são extremamente rebeldes à pesquisa, e a ciência moderna ainda não sabe explicar por quê. Nós vamos explicar, através da doutrina espírita, um fenômeno que é estudado desde o Egito Antigo, com o nome de Ra. Vamos estudar desde os mesopotâmios, os caldeus, desde as civilizações antigas. Todos temos o conhecimento de algo, um envoltório do espírito, que nós chamamos de perispírito na doutrina espírita, e que é pesquisado pela ciência com o nome de modelo organizador biológico, o MOB, ou campos da vida. E seria justamente esse modelo organizador biológico que vai dizer para a célula-tronco embrionária, ou célula-tronco adulta, que ela se desenvolva daquela forma para que se transforme nos mais de 200 tipos de células diferentes que temos no nosso organismo. Então, sem o perispírito, sem esse corpo espiritual narrado por Paulo na carta aos Coríntios, é praticamente impossível que aquele embrião se torne um ser humano. Então é necessário que haja o perispírito. Nazareno, naqueles embriões congelados, há um espírito ligado ali ou não? Nós não sabemos. Nós sabemos que em vários deles há um espírito ligado, porque geram crianças que nascem, como vimos, vários e vários casos. Então os que são chamados inviáveis, na verdade, não seriam esses que somente não têm pais, que podem ser adotados, ou que têm mais de 3 anos, que podem sim ser conservados. Mas seriam inviáveis aqueles que não têm a presença de um espírito. E por isso que quando inoculados no útero da mulher, eles colocam cerca de 4 hoje em dia, mas já houve casos até de 7 filhos nascerem de uma inoculação. Hoje se reduz, a própria lei orienta que seja no máximo 4, porque alguns não vingam, e não vingam justamente porque não tem um perispírito acoplado naquele embrião. Então esta é a grande diferença
Então a ciência vai dar um grande salto, um grande avanço na medicina, diz o próprio Allan Kardec, quando descobrirmos o perispírito, esse envoltório semimaterial que envolve o espírito imortal. Então, para as células-tronco, eles estão se utilizando de feeders layers, ou seja, camadas alimentadoras, tecidos vivos de crianças abortadas. Por quê? Porque ali, aquela célula-tronco se utiliza do perispírito daquele bebê abortado para se desenvolver. E por isso elas dão muito mais resultado do que com o tecido de camundongos, que sempre geram cânceres e assim por diante. Por quê? Porque o perispírito de um camundongo é diferente de um ser humano. Então é muito importante essa pontuação sobre a dificuldade com as células-tronco embrionárias. Nós não temos nenhum tratamento, há mais de 15 anos elas são pesquisadas em todo o mundo. Vários países já desistiram, como a Espanha e outros. A Alemanha, por exemplo, só permite que se congelem embriões de estrangeiros, não permite de alemães, um absurdo também, né? Uma questão ética, aí está sendo envolvido. E nós vamos ver que essas células-tronco embrionárias jamais envolveram qualquer tratamento. Enquanto que há mais de 30 anos, as pesquisas com células-tronco adultas têm revelado grandes e comprovados tratamentos, cerca de 73 tratamentos diferentes já são comprovados, tratamentos de doenças cardíacas e assim por diante. Porque descobriu-se recentemente, inclusive, a cada dia elas avançam mais as pesquisas, que várias partes do nosso corpo, vários tecidos possuem sim células-tronco adultas, uma quantidade pequenina, mas justamente para promoverem a recuperação celular. Veja que as células da pele, onde já foram encontradas células-tronco adultas, elas se regeneram. Nós perdemos milhares de células todos os dias da pele, e elas renascem com a forma, com a cor, com o desenho, com exatamente as mesmas características do DNA, graças à célula-tronco adulta que lá se encontra. Foram encontrados em fibroblastos, nos músculos também, e já foram encontrados nos ossos, no sangue. Temos inclusive na medula, porque as células do sangue, as hemácias, elas só duram cerca de 10 dias. Então elas são, a cada 10 dias, completamente renovadas, porque há na nossa medula células-tronco adultas promovendo essa transformação. Nós levaremos apenas mais alguns 10 minutinhos para concluir as outras denúncias que estamos trazendo para a imprensa. A célula adulta age como embrionária. Por que investir em algo que jamais deu resultado em todo mundo, quando o Brasil tem tecnologia de ponta para pesquisa com células-tronco adultas? O Brasil, nosso país, está com grandes avanços. E vejam, meus amigos, que o grande problema de saúde do Brasil são problemas simples. É a dengue, a malária, é a sífilis, é a tuberculose, é a AIDS, que não é simples, mas que já é comum. Então, por que canalizar milhares de milhões de reais para pesquisas com pouco material, insuficiente para fazer o tratamento de um único paciente, quando nós temos vários resultados obtidos com células-tronco adultas? O que é que tem por trás disso tudo? Por que esse grande interesse? Porque há muito dinheiro envolvido. Os pesquisadores iriam receber uma grande soma de dinheiro, os laboratórios iriam receber grandes quantias, nós teríamos ali talvez patentes, se fosse descoberto algum tratamento com células-tronco embrionárias. Os cientistas querem ficar milionários, famosos. Então nós temos por trás, além do interesse coletivo, além do interesse público, temos também o interesse financeiro movendo essa questão. Outro problema que o governo brasileiro quer discutir publicamente, o Ministério da Saúde, é a tentativa de legalização do aborto no Brasil. E a decisão do Supremo Tribunal Federal, queiram ou não queiram os ministros de lá, porque a ação demanda esse tipo de questionamento, está levantando quando é que há o nascimento da vida, quando é que se pode considerar um ser humano. E o ministro Carlos Aires Brito, no seu voto inicial, ele tem demonstrado a inclinação para defender que a vida, o direito do ser humano, é a partir do nascimento. Então nós teremos a chancela na Corte Suprema, do mesmo modo que aconteceu nos Estados Unidos. Não foi pelo Congresso, mas foi na Corte Suprema que o aborto foi legalizado. Nós teremos a legalização do aborto no Brasil, como nós veremos mais adiante. Se quiser aguardar um pouco mais, nós vamos explicar o problema do aborto, as explicações científicas, as consequências materiais do problema do aborto na mulher que aborta, na gestante. O aborto não é solução, pelo contrário, é um problema que vai agravar e gerar outros problemas nesta e em outras encarnações. A doutora Marli Virginia, católica, uma das maiores estudiosas do assunto, traz esse material para nós.
Então nós temos aqui um depoimento do Dr. Rudolf Jenner, dos Estados Unidos da América, dizendo que a célula adulta age como embrionária, porque o segredo está guardado em uma chave molecular, o gene OCP número 4. A molécula trabalha no estágio inicial do embrião, segurando as células, para que ele não se diferencie antes da hora. No tempo adequado, o gene se desliga e as células formam então os tecidos certos. Com o controle do gene, é possível fazer que células tronco adultas sejam mantidas nesse estágio sem diferenciação, o que pode ainda expandir o seu campo de atuação. Então vejam que temos muitas pesquisas, ou as células tronco de cordões umbilicais, da medula e assim por diante. Pessoas hoje já que congelam células tronco do cordão umbilical de suas crianças para que, se no futuro for necessário, poderem receber aquele tratamento. Outro problema. Veja que no direito há uma máxima respaldada na legislação: in dubio pro réu. Na dúvida, nós devemos absolver aquela pessoa que está sendo acusada. Nós não temos provas suficientes, nós não temos a presunção da inocência que nos traz a Constituição Federal da República, mantém no Brasil o in dubio pro réu. Ora, se nós temos dúvidas, se a ciência, apesar de ter se posicionado oficialmente já, os embriologistas em 2005, inclusive em reuniões fechadas, já se posicionaram que a vida começa com a concepção, que o embrião deve ser preservado, que é sim um ser humano, que ali, desde a união dos gametas, meus amigos, nós já temos os cromossomos do homem e da mulher reunidos, e a partir daquele instante nós já sabemos e temos como aferir quais serão a cor dos olhos, quais serão as características físicas. Ali já está o ser humano na sua potencialidade plena para se desenvolver. Então não é mais apenas um espermatozoide, um óvulo, que tem somente uma parte dos cromossomos, mas ali já estão o complemento, os 46 cromossomos unidos. Então nós temos que, se há esse posicionamento da ciência já, e da própria justiça das leis do Brasil, defendendo que a vida começa na concepção, por que se há dúvida no próprio meio científico? Se há apenas uma parte dos cientistas defendendo as pesquisas com células tronco embrionárias, se há essa dúvida, por que não aguardar um pouco mais? Pedimos um pouco mais de bom senso, de mais calma, porque estamos tratando, meus amigos, do direito fundamental, o direito à vida, o direito divino, primeiro e mais importante, conforme a questão 880 de O Livro dos Espíritos. Então nós temos que considerar esse assunto. Por que não aguardar agora, em junho próximo, em 2008, nós teremos uma audiência pública também na Câmara dos Deputados, onde serão trazidos muitos materiais novos, muitos mais recursos para estudarmos. Por que o Supremo Tribunal Federal não pode aguardar um pouco mais? Já que há essa discussão, já que ele abriu uma audiência pública pela primeira vez na sua história, porque a própria ciência está dividida. Então, por que promover o assassinato de embriões, se nós não temos nenhum resultado ainda palpável? Se nós só temos promessas, e aliás, queixam-se os cientistas, muitos deles, dessas promessas que estão sendo passadas, essas esperanças falsas, na maioria das vezes, porque nós não temos nenhum dado concreto para as pessoas deficientes, para as pessoas com esses problemas. Então vamos investir com muito mais segurança, com muito mais eficácia nas células tronco adultas, é a nossa. E se temos o in dubio pro réu, vamos praticar o in dubio pro vida. Vamos pelo menos aguardar. Se o Supremo não quiser decidir agora, ele pode estudar o assunto, os ministros podem solicitar vista, como fez o ministro de Direito. O processo é imenso. Estão recebendo cada dia muito material para ser analisado e a pesquisa avança. Com certeza teremos notícias muito em breve para o desvio da questão. Então nós convidamos os senhores para essa análise, defender também a questão da visão da doutrina espírita, mostrando que a ciência de observação trazida por Allan Kardec, pedagogo, um poliglota que dominava 5 idiomas, um cientista, professor, um homem muito sério, que aos 55 anos tomou conhecimento dos fenômenos espirituais e dedicou-se até a fim de sua vida a estudá-los. Os espíritos superiores vêm trazer informações de que a vida começa na concepção. E ali estabelece-se um laço entre o espírito e o ovo. Mas aí o espírito vai ficar ali congelando nas câmaras de congelamento? Não.
ali é apenas uma ligação magnética. O espírito fica livre, ele tem inteira liberdade, ele estaria ali, segundo a opinião pessoal da doutora Marlene Nobre, talvez apenas demarcando o território, garantindo uma chance, uma oportunidade de reencarnar. Como nós veremos mais adiante, nós temos muita necessidade da reencarnação. Não é por acaso que reencarnamos, né? Mesmo reencarnamos, até que mesmo com doenças degenerativas, tudo é um aprendizado, porque Deus só permite o mal, porque sabe que dele nascerá um bem maior. Não é Deus que nos castiga, Deus não pune, Deus ama. E através da evolução nós vamos conquistando a felicidade. Então a doutrina espírita fala dessa questão, fala que há crime na interrupção da gravidez, em qualquer momento da gestação, e que somos convidados então a analisar esse assunto com mais cuidado. Vamos desenvolver instrumentos para detectar quando existe o perispírito ou não. Nós já temos alguns instrumentos rudimentares, como a fotografia kirliante, que fotografa a aura, a emoção, o corpo emocional das pessoas. Então esse corpo sutil pode ser pesquisado e será descoberto muito em breve. E temos certeza que um pouco mais de cuidado diante da vida, receber essas criancinhas, adotando-as, esses flocos de neve, as snowflakes, levando-os ao aconchego de um coração materno, para um lar, para uma existência que é tão importante para todos nós. Então agradecemos, pedimos a quem puder divulgar esse material, deixar aqui o nosso site, onde ele vai ficar disponível, www.nazarenofeitosa.com.br www.nazarenofeitosa.com.br. Deixar também o site da Associação Médica Espírita Internacional, www.amebrasil.org.br amebrasil.org.br. Nós agradecemos a atenção de todos e que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos conduza e nos envolva na sua verdadeira paz.